meu, tem um menino que ele tem uma salão de cabeleireiro. Ele foi genial, ele criou uma assinatura para cortar cabelo. Então, os clientes iam lá uma vez, 2 meses, 2 vezes até por mês. Ele criou a assinatura, então a pessoa paga todo mês, pode ir quantas vezes quiser. Só que as pessoas não vão tantas vezes quanto a gente acha. Ele viu que as pessoas que assinam, pagam a assinatura e pode ir quando quiser, essas pessoas vão 2 a 3 vezes por mês. Então ele sabe que ele tem que separar 2 a 3 vezes para cortar o cabelo do Denis, cortar o cabelo do Augusto, só que ele tem a mensalidade lá. Ele não tem risco de no mês que vem chegar e faltar dinheiro. O problema que ele pode ter, que provavelmente não, é de todo mundo aparecer lá ao mesmo tempo para querer cortar cabelo. Aí é o único problema que ele tem. Mas, para vocês verem, ele transformou cortar cabelo em alguma coisa exponencial. Tá? É bacana isso, né? Então o iFood ele cresceu muito por conta dessa teoria. Tá? Porque o iFood ele se aproveita muito desse amarelo. Então, esse amarelo, né, essa exponencialidade é tão boa que eu, como Netflix, por exemplo, eu posso dar. Claro que isso tem um custo para mim, né? Mas eu posso dar. Ó, Tomás, usa aí Netflix, eu te dou 3 meses de graça. Só que eu sei que no 4º mês ele já vai começar a pagar. Então eu já tenho essa previsibilidade. Mesmo que eu dê para ele, né, de graça por algum tempo, eu sei que depois ele vai começar a pagar. Então, esse negócio de exponencialidade é um novo modelo de negócio que realmente consegue facilitar muito a nossa vida. Tá? E aí o iFood cresceu, né? Agora ele vale por volta de 8 bilhões de dólares, né? O valor do iFood. Ele foi vendido já 2 anos atrás por 6 bilhões de dólares. Deixa eu ver o que mais tem aí. E foi isso até que eu fui demitido dessa empresa. Então eu, o fundador, né, o Felipe lá, todos nós, a gente foi demitido da empresa, que foi quando eu, no meu caso, eu comecei a criar as minhas próprias empresas, que foi o que eu mostrei lá no começo. E aí por que eu criei, né, essas empresas? Por que a gente trabalha? Todo mundo já tem um objetivo? Sabe o que é da vida? Boa. Quem não sabe, por favor, comece a pensar que tudo isso que eu mostrei, tudo isso é só ferramenta. Tá? Dinheiro é ferramenta, empresa, empreender, tudo isso é só ferramenta para a gente alcançar algum objetivo que a gente queira. Eu queria realmente convidar cada um de vocês para pensar o que eu quero, né? O que eu quero da minha vida, o que eu quero das minhas empresas, do meu trabalho, da minha família, né? Ou para a minha família. E aí eu queria trazer, acho que não vai dar porque é PDF. Aqui tinha um vídeo da minha empresa da NASA, mas não tem problema. Queria trazer essa parte aqui para finalizar esse período da manhã. Tá? É muito importante que a gente tenha objetivos, metas, né, claras. Eu tenho a minha, depois quem tiver curiosidade a gente fala. Mas por que eu trouxe isso daqui? Porque a gente geralmente aprende da forma menos certa a fazer esse negócio de meta. Né? Então meta... geralmente a gente pega e olha o recurso que a gente tem agora. Eu tenho tanto dinheiro salvo, eu tenho tantas pessoas, eu tenho tudo isso. O que eu posso fazer com isso? Né? Essa é a meta que a gente geralmente pensa. Então, quando a gente tem empresa, geralmente a gente pensa: minha empresa esse ano está desse jeito. Eu tenho os mesmos recursos, eu não vou contratar muito mais gente, não vou trocar todos os equipamentos, eu vou melhorar um pouquinho essa empresa para o ano que vem. Então eu consigo, se ano passado eu fiz 40 milhões, esse ano então eu vou fazer 50 milhões, porque é o que eu tenho. Esse jeito de pensar, eu queria que vocês trocassem para primeiro pensar o que você quer, para depois você ver o que você precisa para chegar lá. Faz sentido ou eu me enrolei no português? Tá. Então, por que isso? Porque realmente, quando a gente faz um método tradicional, a gente fica muito limitado
ao jeito ao dinheiro, ao recurso que a gente tem. Quando a gente faz o contrário, primeiro pensa a meta, depois eu vejo o que eu preciso, a gente se liberta desse peso. A gente começa a ver coisas que a gente não via antes. E por que eu coloco aqui a foto da minha empresa, da NASA, né? Porque esse daqui é um excelente exemplo. A gente tem essa empresa, uma plataforma de simulação robótica e tal, que a NASA era nosso cliente. A NASA era cliente do Denis. E aí, um certo dia, eu vi que a gente tinha um bom relacionamento, né? Um certo dia eu pensei, por que não trazer eles como sócio da minha empresa? Porque aí é muito melhor, né? Falar para as pessoas, a NASA é minha sócia, do que a NASA é minha cliente. É outro nível de marketing, digamos assim. E aí eu perguntei para o astronauta-chefe lá, para o Charles Camargo, eu perguntei para ele, Charles, eu pensei de vocês serem sócios da nossa empresa aqui no Brasil. Dá certo? Aí ele falou, acredito que dá. Aí eu falei, tá bom, então, ele ia ver com o advogado deles, né, da NASA. Aí eu falei, tá bom, e o que você quer para você virar sócio da nossa empresa no Brasil, né? Aí ele falou, eu quero falar com o ministro. Eu quero falar com o ministro Marcos Pontes, lá do Brasil, que é quem trabalhou com ele lá na Estação Espacial, em 2002, se eu não me engano, tudo mais. Faz tempo que eu não falo com ele, eu sei que ele é ministro, dá pra gente fazer bastante negócio legal, então eu quero falar com ele. Então vocês veem que antes, o meu problema era como que eu ia fazer a NASA ser minha sócia. Agora, que eu perguntei para ele, o meu problema era como que eu vou fazer o ministro escutar o astronauta. Aí eu peguei o meu telefone, comecei a ligar para todos os meus amigos. Você tem telefone do ministro? Tem telefone do ninguém? Tem telefone do ministro, né? Mas um amigo meu, ele falou, eu não tenho do ministro, mas eu tenho da secretária do doutora Regiane, amiga, né? Secretária do ministro. Falei com a doutora Regiane, ela me passou para o Marcos falou, Denis, agora, né? Nesses meses aqui eu não posso, porque eu estou em tour, ele estava lá na Coreia do Sul, e aí ele falou, mas pode falar com o vice-ministro, era o Dr. Leônidas Carvalho, se eu não me engano. Aí me passou o WhatsApp do Dr. Leônidas lá, do vice-ministro, falei com ele, falei, tem o Charles que quer falar com você, né, tal. Quando eu coloquei os dois para falar, né, por internet, de conferência, o Dr. Leônidas tinha chamado metade do governo brasileiro para ouvir o astronauta falar. Né? E ele ficou super feliz. O astronauta, né, o Charles, ficou super feliz. Então, dessa forma, ele ficou super feliz. Ele só falou: beleza, Denis, então faz os documentos que a gente assina aqui. Então, foi assim que a NASA virou sócia da empresa do Denis. Então, eu tenho uma empresa lá no Brasil que tem sociedade. A NASA, eu e mais 2 pessoas também, o Flávio, enfim. Então, por ter esse modelo de pensamento, primeiro o que eu quero, depois o que eu preciso, eu consegui, com um pouquinho de esforço, mas sem nada de investimento em dinheiro, trazer a NASA para ser minha sócia. É bacana, né? Ou só eu acho legal, é ruim pra caramba. Então eu queria que realmente mudar esse padrão de pensamento para realmente a gente pensar o que eu quero da minha vida e aí o que eu preciso fazer para chegar lá. Às vezes, o que você precisa é só pegar e começar a ligar para um monte de amigo para conseguir falar com o ministro. Não precisa nem de milhões, nem de 100 kwanzas para fazer nada disso acontecer. Tá? Então, dessa forma que a gente construiu um pouco do que vocês viram lá. E aí agora, no período da tarde, queria realmente pegar um case, pegar aquela minha empresa que cresceu mais rápido. É uma das que vale mais, mas ela é sem dúvida que cresceu muito rápido, muito mais rápido. E aí mostrar como que a gente fez, o que a gente pensou para criar essa empresa agora no período da tarde, para que vocês possam agilizar, facilitar um pouquinho a vida. Pode ser? Então, perfeito. Então, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Enquanto a hora
eu acho que ele esqueceu. Eu vou contar algumas piadas. Eu não sou muito bom nisso, mas pelo menos passa o tempo aqui. Eu acho que ele esqueceu mesmo. Vamos, então. Alguém tem alguma pergunta e queira gritar de onde está? Não? Fala, por favor, meu amigo. Estou esperando o áudio aparecer. Só uma pergunta, já prometi. Tem microfone lá. Olha, tá até preparado já. Não, mas Áureo, fica à vontade, só pelo menos essa pergunta, porque eu já prometi. Palavra dada, missão cumprida. Olá, boa tarde. O meu nome é Juan Costa. Concernente à questão... Fala mais alto, por favor. Olá, boa tarde. O meu nome é Juan Costa. Concernente à questão que eu desejo fazer ao Sr. Nakamura, no caso, com relação à experiência que o Sr. Nakamura tem vindoura em relação a esse período, qual seria as 6 a 8 ou a 10 dicas ou 10 pontos que o Sr. Nakamura pode dar direcionado, falar não, esses pontos vão te direcionar para chegar próximo ou além do que eu cheguei a realizar? Excelente. 10 eu acho que é muito, viu? Senão acho que o pessoal vai ficar meio chateado e vai embora. Mas, primeiro de todos é o que eu tive lá atrás. Realmente procurem, né, ou comprem, né, paguem mentores, porque a gente estava até conversando hoje de manhã Mata Bicho, no pequeno almoço, que mentor... tem alguns que eu consegui na vida, né, de graça, só pedindo, teve alguns que eu tive que pagar. Aí depende do tempo que ele tem disponível, né, enfim. Mas mentor ajuda muito a gente a pensar em algumas coisas que a gente nunca tinha imaginado. Então, enquanto eu estou com o microfone aqui, eu vou falando, né? Mas, fica à vontade para me cortar. Os meus bancos aqui. Lá atrás, em 2017, 18, eu estava na casa do meu mentor, ele era vice-presidente de um banco grande, multinacional, tudo. Aí ele falou, Denis, eu tinha uma outra empresa que não está aqui, Denis, nessa empresa aqui você já pensou em ter tal coisa? Aí eu falei, já, mas eu não sei fazer isso, então eu deixei para lá. Ele falou, deixou para lá não? Não deixou para lá não, ele me deu papel e lápis, falou, agora você vai fazer a conta de quanto dinheiro você está perdendo. Aí ele foi falando os números, eu fui fazendo a conta. E ele perguntou, quanto deu isso? Deu, tipo, 5 milhões de dólares por ano a mais que eu ganharia se eu fizesse o que ele estava falando. Né? Então eu dobraria a minha empresa. Minha empresa fazia 8 milhões de dólares por ano. Eu ia conseguir mais ou menos mais 8 milhões de dólares por ano só de obedecer ele, né? Escutar o que ele tinha falado. E aí, depois de fazer a conta, eu vi o quanto dinheiro eu estava deixando de ganhar. Então, a lição do meu mentor só é que a gente nunca pode não fazer alguma coisa porque a gente não conhece. A gente pode não fazer alguma coisa, posso não fazer isso porque eu vi que isso não é legal. Mas por desconhecimento, nunca faça isso. E por que eu estou falando isso? Porque isso que ele falou era banco. E aí uma das minhas empresas que mais vale hoje em dia, uns 15 milhões de dólares, que é o valor disso aqui, justamente por causa de um conselho que ele tinha me dado em 2018. Em 2021, sei lá, que a gente criou essa empresa, é uma das que mais vale do nosso grupo. Então, primeiro, a gente precisa realmente ter mentores. Tá? O segundo, tá anotando? Boa. O segundo é curiosidade. A gente precisa sempre ser curioso para aprender coisas novas, né? Acabei de falar. Então, a gente sempre que ouve alguma coisa que pode ser interessante, já vai, procura, pesquisa. 5 minutos, pesquisa, lê alguma coisa para saber se realmente é interessante. Eu continuo a pesquisar, a estudar. Se não é interessante, parou. Mas pelo menos eu fui curioso de saber, eu tenho uma noção de como funciona. Então, conhecimento,
né? Parece que o Denis tem muita coisa, mas o Denis fez, acho que uns 30 cursos, MBA, essas coisas todas. Alguns pagos, alguns gratuitos, mas eu fui fazendo porque a gente sempre precisa estar aprendendo, né? Sempre. Então, agora mesmo eu estou matriculado em alguns cursos para eu fazer nos horários livres, para eu continuar aprendendo algumas coisas que eu não sei. Porque, obviamente, tem muita coisa que eu não sei. Só não vou... Deixa eu ver um último... Aqui eu vou falar tudo à tarde. Ele tá me fazendo adiantar tudo. Então pode todo mundo ir embora, que já está tudo certo. Não, mas ó, último. Só. O último é a gente se meter a trabalhar, se meter a empreender em alguma coisa que a gente conhece. Tá? Que é muito mais fácil do que eu ter que aprender alguma outra área, algum outro mercado, algum outro segmento que eu não conheço para depois empreender. Então, trabalhar ou empreender em algum mercado, algum segmento que você já conhece. E isso eu vou mostrar à tarde. A Áureo está inquieta. Acho que vou deixar só esses 3, tá? Para segurar, todo mundo tem que voltar à tarde. Por favor. Vamos lá, doutor. Boa. Pessoal, foi